Meus amados irmãos, mais uma vez eu venho à tua presença através deste vídeo para poder trazer mais uma porção da palavra de Deus. Neste tempo de pandemia, neste tempo de isolamento social, nós cremos que estamos chegando ao final dele e que já já nós podemos voltar à normalidade da vida, não é? E o meu pedido a Deus tem sido que essa normalidade seja para melhor, e a gente crê nisto. Então, eu quero compartilhar mais uma porção da palavra de Deus. Eu sou o pastor Geraldo Oliveira da Silva, pastor da Primeira Igreja Batista aqui no bairro São Benedito, situada na Rua Pirajá, número 128, na região metropolitana de Belo Horizonte. E você é nosso convidado, inclusive, ao terminar esse momento de isolamento social, você é nosso convidado para poder estar conosco e celebrar conosco em nossos cultos e ser acolhido por nós ali. Eu quero compartilhar com você a partir do Salmo de número 42. Eu não vou ler o Salmo, porque na medida que eu for compartilhando os tópicos aqui da reflexão, naturalmente eu vou estar lendo o texto. Então, você fica com o seu texto, se puder, aberto no Salmo 42, e nós vamos meditar em algumas verdades aqui deste Salmo, e eu quero partir do seguinte tema: vencendo a tristeza. Vencendo a tristeza. Meus queridos, desta hora, o que fazer quando a tristeza e o desânimo chegarem? E via de regra eles chegam. Nós somos seres humanos limitados, sujeitos, na verdade, a enfrentar os desvaneios da vida e, por que não, a própria tristeza. Estamos sujeitos. Um dia desse eu trouxe a você deve ter ouvido uma mensagem refletindo sobre o profeta Elias, vencendo a prostração. Um homem daquela envergadura estava prostrado por causa da situação daquele momento. O salmista diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ele faz essa menção no versículo de número 11. Ele finaliza naturalmente este salmo praticamente fazendo esta colocação: por que você está assim tão perturbada, ó minha alma? Por que você está tão triste, ó minha alma? Certamente ele estava vivendo um momento de tristeza, um momento de desilusão, um momento naturalmente de desânimo na sua vida. E por isso ele faz essa exclamação diante do Deus Altíssimo. Meus queridos, desta hora, essa declaração que aparece, tanto aqui no Salmo 42, como também no 43, ele descreve com clareza a condição em que alguns vivem, em que muitas pessoas vivem: depressão espiritual, desânimo da alma, tristeza, angústia. A Bíblia aborda esse tema com muita frequência, já que parece que afetou naturalmente muitos dentre o povo de Deus e continua afetando muita gente ainda hoje. Assim, vale a pena refletir um pouco sobre esta questão. Então, caminhando dentro do texto, quando você se sentir abatido pela tristeza e pelo desânimo, uma primeira verdade que o salmista nos ensina é que nós precisamos buscar a Deus. Quando nos sentimos abatidos, precisamos buscar a Deus. O verso 1 diz assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele vai dizer que a alma dele tinha sede de Deus.
Ele precisava de buscar a Deus. E, meus queridos, há momento quando a tristeza e o desânimo abatem o nosso coração. Certamente nós precisamos buscar a Deus, mas é fato que nesse momento bate uma angústia tal que não temos forças nem para buscar a Deus. É nesse momento que a sua fé verdadeiramente é fortalecida. Nesse momento de intempérie, quando você não tem força, você suspira e diz: oh Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. A minha alma tem sede de Ti. Eu estou sedento do Senhor. Então, uma primeira verdade que precisa ser feita quando, na verdade, a tristeza vier, para que você vença a tristeza, você precisa buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus e buscar a Deus. Falamos sobre isso na última reflexão, quando trabalhamos o profeta Daniel. Mas também quando a tristeza vier, para você vencer a tristeza, você precisa não só buscar a Deus, você precisa sentir a necessidade de Deus. O verso 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei apresentar-me a Deus? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Meus queridos, é preciso partir dentro de nós, no interior do nosso ser, esta sede por Deus, este desejo por Deus, este anseio por Deus, este fluir que vem de dentro de nós, entendendo que nós precisamos de Deus, que nós não podemos resolver as coisas por nós mesmos. Mas quando a tristeza também abater o seu coração para que você possa vencer, você não pode desistir, mesmo nos dias mais difíceis. Não podemos desistir, mesmo nos dias mais difíceis. O versículo 3 diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o teu Deus? Era esse o sentimento do salmista nesse momento. Mas ele não desistiu. Ainda que nesse momento difícil, nós estamos atravessando um momento difícil do nosso país, no nosso mundo, e às vezes dá uma canseira, às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de entrar numa caverna como Elias, às vezes dá vontade de fazer um tipo de coisa assim, quando nós percebemos que as situações estão fora do nosso controle. E às vezes estão mesmo. Situações da nossa pandemia mundial, crise política no país, e a gente pensa: o que é que vem? Pode estar fora do meu controle, mas não está fora do controle de Deus. Pode estar fora do seu controle, mas não está fora do controle de Deus. Ontem, quando eu estava diante de Deus, clamando à noite a Ele, veio em minha mente, depois das situações adversas que aconteceu no nosso país, com saída de ministro e com jogo de farpas de um para o outro, eu pensei: eu fico tenso com esse tipo de situação. Por quê? Porque o Senhor está no controle de tudo, eu não preciso ficar tenso não, embora fiquei. Mas não preciso, porque Deus está no controle de tudo. Ele está controlando toda a situação. Ele dirige a história para os fins do seu reino. Então, nós não podemos desistir ainda nos momentos difíceis. Precisamos estar firmes. Não podemos pensar que nós vamos retroagir. Não. Precisamos ficar firmes ainda que nos momentos difíceis. Mas uma outra verdade que nós precisamos também, à luz do salmista, é que nós precisamos deixar de lado o passado. Precisamos deixar de lado o passado. O versículo 4 diz assim: como me lembro destas coisas, choro angustiado,
porque eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, ação de graças. Entre a multidão eu festejava. Quando eu vejo isso, eu choro angustiado. Ou seja, eu vivi uma situação muito melhor do que esta. Mas nós não podemos ficar vivendo o passado. Nós temos um presente e, sobretudo, temos um futuro a conquistar. O salmista estava chorando por causa do passado. Às vezes você também tem chorado por causa de algumas situações do passado. Mas olhe, escute bem. O que passou você não pode mudar. Mas o que está para frente você pode colocar sob a direção de Deus e caminhar e trabalhar para que essas coisas sejam mudadas. Uma outra coisa que você possa fazer, precisa fazer também, para poder vencer a tristeza, você precisa dar a volta por cima. Você precisa dar a volta por cima. Cantor popular muito antigo diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Os versículos 5 e 6 do texto que queremos diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Por que você está triste? Aí ele mesmo responde: ponha a sua esperança em Deus. Dê a volta por cima desta tristeza. Dê a volta por cima desta crise. Dê a volta por cima desta angústia. Dê a volta por cima desta aflição. Então, dê verdadeiramente a volta por cima. Quando a tristeza vier, para que você possa vencer a ela também, ou para que nós possamos vencer, nós precisamos orar. O versículo de número 8 diz assim: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. O salmista estava clamando, estava buscando, estava sentindo a necessidade de orar. E nós temos falado muito sobre essa necessidade. Nós temos investido muito tempo, de fato, em oração, e precisamos investir. Você precisa investir, eu preciso investir, nós precisamos investir tempo em oração, para que de fato passe esses momentos. Mas quando vier a tristeza também, uma coisa que nós precisamos fazer é renovar a nossa fé. Renovar a nossa fé. E mais uma vez a palavra de Deus diz, verso 11: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada diante de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Ponha a sua esperança em Deus, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o seu Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele é verdadeiramente o meu Deus. Estes passos, meus queridos, são fundamentais, à luz aqui do salmista, para a sua sobrevivência, para a minha, para a nossa sobrevivência e até mesmo para a nossa integridade física e espiritual. Portanto, assumamos um compromisso com Deus, compromisso de buscar a Deus intensamente. Ainda que o momento seja angustioso da sua vida e você não tem força para isso, busque a Deus, a si mesmo. O compromisso de sentir mais necessidade dele em sua vida. O compromisso de não viver do passado, por melhor ou pior que tenha sido o passado, não viva do passado. Não sofra por causa do passado. Esteja focado, esteja vivendo o presente e focado no futuro. É preciso dar a volta por cima e jamais desistir. Eu não desisto. Aliás, eu gosto muito da passagem de Jó, enfrentando uma aflição tremenda na sua vida. Ele diz assim: ainda que o Senhor me mate, nele tenho posto a minha confiança. Nele tenho posto a minha esperança. Ele não desistiu, você não pode desistir, eu não posso desistir, nós não podemos desistir, não podemos retroagir, temos que avançar, orar mais e renovar a nossa fé. O impossível de hoje, meu querido, é o milagre de amanhã. Você crê nisso? O impossível de hoje
é o milagre de amanhã. O desejo do meu coração é que essas verdades contidas aqui no Salmo 42, que você poderá lê-lo e lê-lo mais, experimentar mais dele, que essas verdades, elas falem profundamente ao seu coração, porque tem falado ao meu coração, e lhe ajude e me ajude a vencer as intempéries da vida. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, agora e sempre. Amém.